Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao programa Lupax, ao programa Luz de Paz. Esse programa que acontece no perfil Lupax Diaconia Digital, que tem então a missão de trazer essa reflexão, de trazer essa ajuda para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não usa esse meio digital para fazer dele o seu momento, de testemunho, o seu momento de oração, o seu momento de compartilhar a alegria que você tem e a graça que você experimenta de ser uma presença de Cristo na vida das outras pessoas a partir do seu testemunho. Claro, sempre fundamentado na experiência e na espiritualidade joanina. Que ele cresça, e eu diminua. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então, que essa consciência ela possa habitar o coração de todos aqueles homens e mulheres, padres, diáconos, missionários, leigos e leigas consagrados, leigos e leigas comprometidos com a nossa Igreja Cristã Católica, que vem então fazer desses espaços um espaço também de encontro, um espaço de testemunho. E quero então, desde já, dizer que a Lupax, em todo o seu movimento, e também nesse movimento missionário aqui no Lupax Diaconia Digital, quer ser então a sua companheira, quer ser o seu companheiro nessa caminhada, aqui de uma forma toda especial e missionária, trazendo para você a possibilidade de te ajudar a pensar essas realidades. Por que não pensar a sua live? Por que não pensar o momento em que você vai testemunhar a presença de Deus na sua vida como cristão católico apostólico romano? Claro, eu não posso pensar que eu vou me posicionar e falar a partir daquilo que penso. Não, precisamos voltar às fontes, precisamos beber da verdadeira fonte, porque os operários da primeira hora já fizeram a sua parte. Os operários da primeira hora já se debruçaram filosófica, teologicamente, para que nós pudéssemos então beber dessa fonte magisterial, dessa fonte correta, dessa fonte que não é açucarada, não é nutelada, digamos assim, pelos discursos e pelos modismos atuais, mas para fonte de inspiração e fonte da qual você vai estudar e transbordar na vida de tantas outras pessoas através desse novo lugar, onde nós somos chamados então a realizar a nossa missão de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido verdadeiramente e amado. Não amado pelas ideologias, não amado pelos grandes discursos de humanismo, muitas vezes disfarçado. O humanismo cristão, ele tem um rosto, ele tem uma face. Ele segue a Jesus Cristo de Nazaré, o homem que foi ao buscar estar próximos dos excluídos, mas aquele que sarava os excluídos quando eles então se aproximavam. Ele é o médico dos médicos e não tem doente espiritual ou doente de outras realidades que, se aproximando de Jesus, não transforme a sua vida. Então, Jesus é o médico dos médicos, e quem se aproxima desse médico, com certeza não sai de perto dele sem ser sarado de suas mazelas, de seus maus costumes, de seus pecados. Então tenhamos sempre essa consciência de não fazer desses espaços um espaço de moralismo, não. É um espaço de encontro verdadeiro com aquele que cura e sara as minhas deficiências espirituais, as minhas deficiências comportamentais, enfim, todas as doenças espirituais que possam habitar em nosso meio. E você, cristão, com seu testemunho, você com certeza é de suma importância para esse momento. Esse momento onde nós vemos muitas vezes padres que defendem verdadeiramente a fé, aquilo que Jesus pregou, estão sendo recriminados, estão sendo colocados em xeque. Como assim, cidadão? E esse evangelho de hoje vem então trazer essa reflexão para a gente, Qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa coragem verdadeira de, aproximados de Jesus Cristo, transbordar aquilo que nós vivenciamos depois que nós encontramos Ele? Não tem como a nossa vida ser igual. Não tem como errarmos e permanecermos no erro se nós conhecemos a Jesus Cristo. Não. E aí volto a dizer, cabe a mim e a você, irmãos e irmãs, rezarmos dentro dessa realidade. E para ilustrar e trazer de fato
a verdade que Cristo nos prega a cada dia e nos possibilita pensar e rezar, vamos então rezar a partir do Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus 10, 24 a 33, e diz assim: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão com o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meu irmão, está aí. Não é invenção do diácono Luciano, não é invenção do padre Paulo Ricardo, não é invenção do padre Christian, não é invenção do padre Gabriel Vilaverde, de tantos homens e mulheres que se posicionam como verdadeiramente cristãos católicos nesse contexto. É um contexto difícil e por isso, volto a dizer, é importante que ao bebermos dessa fonte, possamos falar dessas alegrias daqueles que encontram um verdadeiro médico. E esse verdadeiro médico não tem como sair da beira dele voltando com os mesmos maus costumes que nós temos. Então que nós possamos, pautados naquilo que Cristo deixou para a gente, que é a palavra, que é o magistério, que é a Eucaristia, possamos então verdadeiramente, meditando nesse lugar, trazer à tona as alegrias de pertencermos a Jesus, as alegrias de pertencermos a esse grande médico que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você, meu irmão, minha irmã, ao se posicionar nas redes sociais, ao se posicionar nesse mundo digital, nessa evangelização digital, que você tenha clareza, que o mal faz mais barulho, mas nós estamos aqui para ser sinal e graça de Jesus Cristo e sem medo desse barulho, falar das verdades que habitam verdadeiramente a vida do cristão católico. E volto a dizer, não de forma moralista, que nós possamos dar um verdadeiro testemunho daqueles que buscam cada dia ser melhor um pouquinho. O que foi que eu errei ontem? Que 10% eu possa olhar para o meu passado, mas que eu possa olhar para os 70 mil que eu tenho hoje para poder mudar. Que eu possa vislumbrar 20% adiante de mim, 20% meu no futuro, 10% meu no passado, mas 70% no hoje. O que é que Cristo quer me transformar hoje? O que é que Cristo quer me lapidar hoje, me melhorar? E são essas alegrias e são essas conquistas que a gente deve então compartilhar e trazer e rezar nesses meios. Porque quando o cristão católico ele se posiciona, ele não está se posicionando de uma forma moralista, está dizendo, olha, eu tenho uma alegria que eu vivi e quero compartilhar com você, que é eu encontrar verdadeiramente um Senhor que muda vidas e que dá sentido verdadeiro à nossa existência. Isso deve nos incomodar. Como então não nos incomodarmos com tantos homens e mulheres perdendo o sentido da própria vida? Tem algo errado. E o errado tem se colocado aquilo que dá falta de sentido para o ser humano. Pessoas pensam, intencionalmente têm colocado um sentido que não é o verdadeiro para a vida do ser humano. A vida do ser humano é amar, é transbordar, é servir, é se colocar no lugar do outro, é realmente dar a mão àquele que sofre.
mas é mudar também os maus costumes, é mudar as más posturas. E não de uma forma moralista, cada um faz a sua experiência com Cristo, vai encontrar. Agora, você não pode querer justificar que encontrando Jesus, você vai permanecer com a mesma vida de antes. Não, isso aí é mau uso das suas intenções. Então, que nós cristãos católicos possamos falar dessas alegrias, desse encontro com essa pessoa que transforma as nossas realidades e que cura as nossas feridas. E que não tenhamos medo, como diz o Santo Evangelho, né? Naquele tempo de Jesus, o discípulo não está acima do mestre. Então, se Jesus foi afrontado, se Jesus teve que enfrentar a politicagem do seu contexto, né? Que Jesus teve que enfrentar pessoas maldizendo a sua vida, ele teve clareza disso, mas ele assumiu o seu profetismo, ele assumiu o ser, né, filho de Deus aqui presente no meio de nós. E aí vamos supor, ainda diz o Evangelho de hoje, se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, né, quanto mais aos seus familiares. Então não tenhamos medo, né? Quantos homens e mulheres deram seu próprio sangue, né, anteriormente por nós, quantos homens e mulheres viveram o martírio cruento, e nós hoje somos chamados a viver um martírio incruento. Sim, você que se posicionar, você que verdadeiramente pregar a vontade de Deus da sua vida com todo o fundamento, buscar viver suas alegrias, buscar se melhorar em seus defeitos, né? Porque ninguém é perfeito, que você possa então fazer esse caminho buscando a Jesus Cristo verdadeiramente na sua vida e tendo consciência, ninguém é perfeito, mas nós também não podemos permanecer na vida que nós vivemos. E o seu testemunho, meu irmão, minha irmã, ganha força nesse lugar. Que você possa então falar dessas alegrias do seu encontro, desse transbordo da sua vida ao encontrar Jesus Cristo. E é interessante que continua aqui o Evangelho, né? Não se vende dois pardais, né? Os pardais que foram lá pegos para amarrar. Imagine você do qual cada cabelinho desse aí está sendo contado, já foi contado por Deus. A sua vida pertence a Jesus Cristo. Com certeza a sua vida também está sendo colocada diante dele, está sendo lembrada. Então não tenha medo de ser cristão, católico, de verdadeiramente buscar viver sua fé. E volto a dizer, não de forma moralista, meu irmão, não de forma moralista, mas é buscando viver o seu crescimento espiritual humano a cada dia, você dar passos e transbordar na vida de outros homens e mulheres, falando dessas alegrias de ser família, dessas alegrias de ser um jovem que pertence a Cristo, dessa alegria de dizer que é uma pessoa que está inteiramente colocada na sua vida cotidiana, servindo ao seu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante também quando diz aqui, quanto a vós, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E aí termina aqui, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai que está nos céus. Então que nós não tenhamos medo, porque é o próprio Cristo que fala no seu Evangelho hoje, que Ele estará conosco. Sim, não tenha medo. Os lugares, nossas escolas, nossos espaços cristãos precisam dar um verdadeiro testemunho e precisam falar das coisas do alto, não ser manipulado por A, por B, por C. E não se engane, tem muita gente dentro de nossas instituições manipulando a nossa mensagem, né? Manipulando, estando em lugares estratégicos que são estratégicos para tornar Jesus Cristo conhecido e amado, mas essas pessoas estão fazendo mau uso desses lugares. Então que eu, você, que tantos cristãos e cristãs possam, na sua catolicidade, bebendo das verdadeiras fontes, não tenhamos medo de falar da verdade, porque verdade é verdade e não está condicionada a modismos, né, ou a ideologias que estão vigorando ou que estão presentes no mundo atual. E volto a dizer, sem moralismo, sem extremismo, basta ser católico. Basta ser católico. Não deixe que essas falas, né, todo aquele que se posiciona hoje é extremista. Não é extremista não, é alguém que sabe e que tem convicção de onde veio, de quem encontrou um dia que foi chamado no coração a viver uma experiência nova, a viver um algo novo, né? Então que você possa então, tendo essa clareza, essa consciência joanina de que ele apareça, que eu diminua, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. E tendo isso no coração, dê seu testemunho, fale das alegrias de ser cristão aqui nesses espaços.
tá bom? Então fica aí essa reflexão, que você, meu irmão, minha irmã, possa então rezar e já começar a pensar: quando será a minha live? O que é que eu quero abordar? Como vou encontrar isso no catecismo? Porque os princípios não podem ser negados nem deixados de lado. Não pregue, não fale de qualquer lugar. Beba da fonte, volte à fonte. Pega o catecismo da Igreja Católica. Se você tem uma fala mais politizada, pega a doutrina social da Igreja Católica. Você tem princípios dos quais homens grandes intelectuais da nossa igreja deixaram de presente, tá bom? Então não se esqueça disso. Um bom dia para você, uma boa semana, que durante essa semana você possa fazer essa reflexão e possa então buscar perceber como é que eu vou falar de Cristo para o mundo, como é que eu vou dar o meu testemunho, a minha alegria, falar da minha alegria, né, de ter encontrado esse médico dos médicos que mudou a minha vida, que mudou a minha história, e eu quero que mude também a vida e a história de tantos homens e mulheres que nos dias atuais estão muitas vezes perdendo o sentido para a própria vida. Vai, cristão, vamos juntos. Você, católico cristão, tem uma missão a ser realizada nos dias atuais. Forte abraço, Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a tua família seja abençoada, que o teu ministério também seja muito bem abençoado. Fica com Deus. Deus te abençoe.